Senhoras e senhores, vamos acompanhar esta reportagem. Estou aqui a correr contra o tempo porque quando forem 9 horas receberei aqui 2 convidados. Não há tempo para discutir muita coisa, não há tempo para vos pedir que façam a vossa parte. Enquanto a matéria vai correndo, os senhores e senhoras podem ter a primazia, podem ter aqui a bondade de fazer a vossa parte. Carrega aí as da Mela. Se for necessário, mandarei parar. Estarei aqui atento a acompanhar esta reportagem. Se for necessário, mandarei parar para tentarmos perceber com fluidez o dizer do governador. Carreguei. Mantida em 9,25%. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, CPMO, decidiu manter a taxa de juros de política monetária, taxa mínimo, em 9,25%. Esta decisão é sustentada pela redução da liquidez em moeda nacional no sistema bancário, decorrente do aumento do coeficiente de reservas obrigatórias em maio último, se recorda na última sessão, quando anunciamos isso. Não obstante a prevalência de elevados riscos e incertezas associados às projeções de inflação. A presente sessão do CPMO foi precedida da reunião do Comitê de Estabilidade e Inclusão Financeira do Banco de Moçambique, que avaliou os riscos sistêmicos, as principais vulnerabilidades e a evolução dos indicadores de inclusão financeira, tendo concluído que o sistema financeiro nacional se mantém estável e resiliente e que os níveis de inclusão financeira continuam a melhorar. Perspectivas: um aumento da inflação no curto prazo e uma redução da inflação para um dígito no médio prazo. Em junho de 2026, a inflação anual fixou-se em 7,5% após 7,2% em maio. A inflação subjacente, que exclui as frutas e vegetais e bens com preços administrados, permaneceu estável. No curto prazo, perspectiva-se que os preços continuem a aumentar, refletindo os efeitos indiretos do aumento dos preços domésticos dos combustíveis líquidos e da inflação importada. Entretanto, no médio prazo, antevê-se uma redução da inflação para um dígito explicada, entre outros fatores, pela perspectiva de manutenção da estabilidade cambial e de abrandamento dos preços dos produtos energéticos e dos alimentos. Para o médio prazo, excluindo o gás natural liquefeito GNL, perspectiva-se um crescimento econômico moderado. No primeiro trimestre de 2026, estima-se que, excluindo o GNL, o Produto Interno Bruto, que é o PIB, tenha crescido em 1,1% após 4,8% no último trimestre de 2025. Quando incluído o GNL, o PIB desacelerou em 0,1% após um crescimento de 5,1% no quarto trimestre de 2025. No médio prazo, antevê-se um crescimento moderado da atividade econômica, excluindo a produção de GNL, favorecida em parte pelas perspectivas de implementação de projetos em áreas estratégicas. O endividamento público
e os atrasados de dívida interna e externa mantêm-se elevados, afetando, assim, o normal funcionamento do mercado financeiro. A dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 538,3 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 63,7 mil milhões de meticais em relação a dezembro de 2025. Persistem atrasados no pagamento da dívida pública interna e externa, incluindo com as instituições financeiras nacionais e os credores multilaterais, com impactos, entre outros, na fraca apetência por títulos públicos, na rigidez das respectivas taxas de juros, bem como na avaliação do risco país. O setor bancário permanece sólido, capitalizado e resiliente. Em junho de 2026, o rácio de solvabilidade global fixou-se em 28,1% e o rácio de cobertura de liquidez de curto prazo em 55,2%, ambos bem acima dos limites mínimos regulamentares. O risco sistêmico, por sua vez, manteve-se moderado, apesar de todas as incertezas. Adicionalmente, o teste de esforço macroprudencial evidenciou que o setor bancário continua com reservas de capital suficientes para absorver eventuais perdas e garantir a manutenção da liquidez no médio prazo. Ótimas notícias. Os níveis de inclusão financeira continuam a aumentar, impulsionados pela digitalização dos serviços financeiros e pela expansão dos serviços das instituições de moeda eletrônica. Entre dezembro de 2024 e maio de 2026, o número de pontos de acesso aos serviços financeiros aumentou em 47%, refletindo principalmente o crescimento de agentes de moeda eletrônica, esse crescimento em 54%. Esta evolução foi acompanhada por um aumento de 18% no número de contas de moeda eletrônica, evidenciando a crescente utilização dos serviços financeiros digitais para a população adulta do nosso país. Este desempenho decorre, entre outros fatores, do impacto da interoperabilidade, que falamos muito em várias ocasiões, entre as instituições de moeda eletrônica, os bancos, microbancos e demais prestadores de serviços de pagamentos através da nossa Simurrede. A implementação do sistema de pagamentos instantâneos, METIX, dinamiza as transações financeiras. Com a introdução do METIX, observa-se uma tendência de aumento do uso deste sistema, o que evidencia maior preferência pela realização de transferências interbancárias de forma imediata, cômoda e gratuita, sendo que, desde a sua entrada em produção, em março de 2026, quando nós anunciamos na Matola, no Centro Cultural, o número de transferências triplicou para mais de 11 mil por dia,
Tá aí, podem ver aí na tabela. O mercado cambial, ele registra maior fluidez, sustentada pela indústria extrativa, com elevados níveis de compra e vendas de divisas. Ótimas notícias. No primeiro semestre de 2026, as compras de divisas pelos bancos comerciais aumentaram em 352 milhões de dólares, face ao período homólogo de 2025, atingindo 4,24 mil milhões de dólares. No mesmo período, as vendas de divisas pelos bancos aos seus clientes aumentaram em 356 milhões de dólares, para um total de 4,16 mil milhões de dólares. Tendo, presta atenção, o setor de combustível absorvido 50% das divisas vendidas aos maiores compradores no mercado cambial. Esses são os dados. Os riscos e as incertezas associadas às projeções da inflação mantêm-se elevados. A nível doméstico, destacam-se os seguintes fatores de risco e incerteza. Primeiro, a magnitude dos efeitos indiretos do aumento dos preços dos combustíveis. Segundo, o ritmo de reposição da capacidade produtiva na sequência das inundações que assolaram o país no primeiro trimestre do ano. Terceiro, o impacto do agravamento do risco fiscal, com destaque para o aumento do nível de endividamento e dos atrasos nos pagamentos devidos pelo Estado. Quarto e último, os efeitos dos choques climáticos. Ouvimos aqui o Rogério Zindamela falando sobre este assunto que tem a ver com o banco. Faz favor, internautas telespectadores, partilhem a nossa live. É sexta-feira, dia informativo, não é dia de relaxar, é dia de informarmos, é dia de discutir em Moçambique, é dia de discutir assuntos que marcam a atualidade nacional, razão pela qual pedimos de uma forma reiterada. Garantam que mais moçambicanos tenham acesso à informação, mais moçambicanos sejam contemplados com esta sessão informativa de hoje. Façam a vossa parte, partilhando a nossa live, partilhando e convidando mais moçambicanos de modo em que os mesmos possam aceder, possam estar conosco ligados, conectados a essa edição de hoje do programa Diário do Povo. Vamos fazer isto. Deixe-me tentar aqui ajudá-los a fazer a referida partilha. Permitam-me entrar em alguns grupos e fazer essa partilha. Já partilhei, ok? Dê-me mais no Facebook, janelinha. Permitam-me também. Dizem que alguns pastores têm usado de uma forma acentuada estes dizeres: faça o que eu digo, não faz o que eu faço, ok? Então permitam-me neste momento também seguir o mesmo exemplo, que é partilhar a live, de modo em que possamos avançar com a sessão informativa. Deixe-me aceder aqui à página do Facebook, enquanto também vou tentando. Os senhores podem seguir a mesma via, ok? Já tenho aqui acesso. Permitam-me fazer 2, 3, 4, 5, 6 partilhas. Já o fiz. Então, senhoras e senhores, podem também seguir o mesmo caminho, porque queremos neste momento aventurar informativamente. Senhoras e senhores, caros moçambicanos, que estão ligados a Diário do Povo. Ilustre, já sexta-feira, que tal em Agoia hoje? Ai, José. Senhoras e senhores, caros moçambicanos, caros internautas, caros telespectadores, que estão ligados, obrigado pela audiência, pela preferência. José, já tem o seu convite para a nossa gala? Eu tenho aqui convite.
Ok, tem convite para 10 fiéis telespectadores da tua TV. Tenho convite para 10 fiéis telespectadores da tua TV. Vocês dizem que eu quero convite, maçã. Tenho aqui convite para vocês, fiéis telespectadores do Diário do Povo. 10 convites. Não, 10 estou a mentir, né? 5. Para vocês que são fiéis telespectadores da tua TV, do Diário do Povo em especial, tenho 5 convites para vocês. José me convidou carne de porco, eu já estou a convidar para a gala. Ok, está a ver, né? Como as coisas são. Vai me convidar para a gala. Já tem aí o convite? Temos mais alguém que está acompanhando o Diário do Povo e diz: posso vir hoje? Venha buscar aqui. Venha, diga no Diário do Povo, se não tinha um convite para mim, Mação falou, você poderá receber. Temos mais alguém aí? Quem temos mais? Mina Stoy. Mina Stoy, faz favor, pode também vir buscar. Quem mais nós temos no Facebook que tem acompanhado o Diário do Povo? Já temos Munguambe, temos mais quem? Micaela também. Micaela pede convite. Também pode vir, diga. Maçango disse para vir buscar convite. Já perdeu a live. Tem perdido a live ou não? Porque vocês não podem querer seu convite, não perder a live. Tem que perder a live, né? Eu tenho 5. Aqui já tenho quem? Já tenho tenho aqui o nosso irmão José, que tem estado sempre conosco. Temos a Mina Citoy, temos o nosso irmão aqui que tem ligado também frequentemente o Munguambe, mas que ajudem-me aí se é que me esqueci. Bobo diz já partilhei. Ai. Bobo também é contemplado, tem aqui o convite, diga quando estiver aqui na instituição, é só dizer, Maçango disse, há convites no Diário do Povo e queria dar 5 telespectadores que estão sempre ligados. Você também é contemplado. Fiquei com 2. Quem será o nosso... Quem será? Partilhe, faz favor. Ok? Partilhe. Ai. Senhoras e senhores, caros moçambicanos, caros internautas, caros telespectadores, estão ligados ao Diário do Povo, esta edição. Queremos neste momento, Dona Valentina, passivo, Dona Valentina, obrigado aí por nos fazer aqui lembrar. Dona Valentina, querendo também pode, é só mostrar aqui esta disponibilidade, esta pretensão de querer estar conosco nesta nossa gala e terá aqui seu convite no Diário do Povo, em nome do Diário do Povo. Nós poderíamos muito bem dar este convite à senhora, porque vocês merecem, vocês é que fazem este programa, vocês é que fazem esta casa especial neste período, com ou sem estão conosco, então merecem também a cada passo que formos a dar, estarem conosco, avançarem